Olá, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo. Feliz com Jesus por mais essa oportunidade. Essa palavra que o Senhor falou no meu coração hoje, com certeza o Senhor quer falar com mais alguém. É uma palavra simples, vinda de Deus para a minha vida nesse dia. Fala sobre lutas, sobre aflições, sobre todas as tribulações que nós estamos passando, principalmente nesse momento. E o Senhor colocou no meu coração o exemplo de Jacó, que o Senhor poderia ter acalmado o coração de Esaú, poderia ter feito com que Jacó prosperasse no lugar, junto da parentela dele, junto com a família dele. Mas o Senhor tem planos diferentes para a vida de cada um. E o propósito de Deus naquele momento era fazer com que Jacó aprendesse, para que ele andasse sozinho, para que ele fosse peregrinar pelo deserto para ter um encontro definitivo com Deus. Muitas vezes o Senhor permite as aflições, permite que nós passemos pelo deserto, porque nós precisamos aprender de Deus, precisamos aprender aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que nos faz crescer espiritualmente, aquilo que nos faz amadurecer espiritualmente. E é no deserto que Jacó teve um encontro com Deus. O Senhor poderia prosperar ele aonde quer que fosse, porque o Senhor é Deus, sempre foi, é e será o Deus eterno das nossas vidas. Mas os caminhos que vamos percorrer é o Senhor que escolhe. O que o Senhor vai fazer na nossa vida é Ele que manda. Não tem como fugir disso. O Senhor poderia ter feito José rei lá onde ele nasceu, onde ele estava junto com o povo dele, com os irmãos, com a família, mas precisou que ele descesse como escravo para o Egito, para de lá o Senhor fazê-lo reinar. Foi vendido, foi humilhado, foi traído, ele foi uma pessoa muito sofrida. Precisou passar por todo esse processo, precisou passar por tudo isso para que pudesse amadurecer, para que o propósito de Deus pudesse ser cumprido na sua vida. Quando aconteceu tudo isso, ele não sabia, ele não entendia por quê, assim como Jacó também não sabia por que precisava peregrinar pelo deserto. Há algo que vem de Deus para nossas vidas, para o tempo de aprendizagem, para o tempo de amadurecimento. Há um caminho entre o nascer, o viver e o morrer. Esse processo que Deus quer desenvolver na nossa vida, Ele nos ensina. Deus pode fazer um milagre na nossa vida a qualquer momento. Ele pode pegar-nos do nascimento e levar ao sucesso. Mas Deus ama o processo. Deus ama o tempo de ação. Deus ama o tempo de aprendizado. Deus quer trabalhar na nossa vida, trabalhar conosco esse tempo. E isso é necessário. Às vezes não compreendemos o tempo de Deus. Tudo que queremos é com urgência, é para ontem. Às vezes não estamos preparados para receber uma bênção, mas queremos essa bênção. E o Senhor quer falar conosco através da sua palavra, através do seu servo, que o tempo é dele. O tempo de espera é a preparação para recebermos do Senhor. Às vezes a nossa impaciência, a nossa imaturidade nos atrapalha de receber, nos impede de receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Os propósitos de Deus também, muitas vezes, não são os nossos. Às vezes não queremos passar por determinada situação, não queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós vivermos. Queremos pular as etapas, queremos pular alguma parte. Ei, Deus não está nesse negócio. Deus quer que vivamos o processo. Deus quer que passemos por tudo isso para que possamos chegar lá na frente sendo vencedores. Quando alguém olhar para você ou quando alguém olha para nós, para mim e nos culpa pelas provações, pelo que nós estamos passando, isso não é vergonhoso, isso é o cumprimento da palavra do Senhor que diz que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor havia tido aflição e Ele tinha vencido, que nós também venceremos. Às vezes não queremos passar pelo deserto, mas o deserto é lugar de encontro com Deus.
O Senhor nosso Deus costuma caminhar pelo deserto. É assim que ele socorreu Agar com o menino, é assim que ele falou com Jacó, é lá no calabouço, na escravidão, preso, foi que ele falou com José. É em lugares improváveis que o Senhor sempre está presente quando o servo dele é colocado lá. Foi na cova com os leões, que ele livrou Daniel. Foi na fornalha de fogo que ele livrou aqueles 3 jovens. Sempre nos lugares improváveis que o servo de Deus se encontra, o Senhor está lá. Eu quero falar com todos que estão vivendo num momento de prova, um momento de dificuldade, que a palavra do Senhor é uma só. Espere. Tenha paciência, o tempo de Deus não é o nosso, mas a vitória vai chegar. O Senhor fala conosco aonde Ele quer, Ele nos livra de onde estivermos, para viver um novo tempo na presença dEle. Ele me chama, Ele chama cada um. Muitas vezes pensamos que não sabemos servir a Deus, às vezes até não sabemos mesmo, mas aquilo que o Senhor espera de nós é que busquemos dele capacidade, que busquemos dele sabedoria, que busquemos nele aquilo que ele deseja conceder na nossa vida, tanto para nosso uso como para levar a outras pessoas. Muitas vezes nos julgamos pequeno e somos mesmo pequeno, porque a palavra do Senhor orienta que o maior no reino dos céus é aquele que se torna pequeno. Aquele que serve é o maior no reino dos céus. Aquele que é mais pequeno é comparado como uma criança, é o primeiro no reino de Deus, porque aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que é exaltado, Deus abate. É palavra do Senhor, não é invenção minha nem de ninguém. Às vezes Deus opera na nossa simplicidade para tocar o coração de alguém. Às vezes Deus nos passa por cada situação para que alguém olhe para a nossa vida lá na frente e fale: aí tem um exemplo. Eu me espelho na sua vida, eu busco os seus conselhos, sabe que a nossa palavra é de experiência, sabe que os nossos conselhos são de Deus, porque muitas vezes esperamos grandes coisas de grandes pessoas, mas é na humildade, é na simplicidade que Deus opera. Os maiores eventos da história da humanidade foi acontecido na simplicidade. Jesus nasceu lá no meio dos pastores, nasceu na manjedoura, para nos dar exemplo de humildade. Jesus viveu como pobre, mesmo não sendo pobre. Jesus viveu com os simples, com os humildes, para mostrar que é aí que ele estava. Quantas vezes rejeitamos as coisas humildes por achar que Deus não está ali, por achar que a grandeza que vem de Deus. Não, pode ter gente grande fazendo grandes coisas sim. Tem muita gente boa fazendo, atuando numa área, em outra, por capacidade, porque estudou, porque desenvolveu aquele projeto, porque desenvolveu aquela capacidade. Muitas coisas que nós precisamos fazer não vem de vocação, vem de dedicação. E quando a gente dedica a aprender de Deus, a buscar de Deus, Ele nos ensina dentro do contexto bíblico, dentro da sua palavra, ele nos ensina como agir, ele nos ensina como fazer, como desenvolver o papel que ele tem nas nossas vidas. Não deixa que o inimigo venha confundir sua mente, falando que você está em prova porque você está no pecado, falando que você está em prova porque você é incompetente, falando que você está em prova porque Deus não te ama. Porque Deus nos ama sim. Deus trabalha em nosso favor o tempo todo. O Deus trabalha na vida daquele que nele confia e entrega tudo em tuas mãos. Não importa quem somos nós, o que importa é aquilo que Deus vê em nós. Não importa o que as pessoas falam que nós somos aquilo que o Senhor disser que somos. Não importa a posição social que ocupamos, não importa os lugares que nós vivemos, se são de destaque ou não.
em todo o tempo. Precisamos ter bons exemplos, precisamos ter bom caráter, precisamos ter bom testemunho, mas a palavra que vem de Deus, essa sim é que é inegável. Não importa o que os outros digam, por mais que nós façamos, talvez ainda há alguém que ache falha em nós, porque somos humanos. Mas o que importa é que o Senhor acha a nosso respeito, é o que o Senhor fala que nós somos. Isso sim é que importa. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos conceda sabedoria, nos conceda entendimento, que o tempo de prova, que o tempo de aflição é dele, mas o escape também vem dele, e que se ele socorreu nós em todo o nosso passado, com toda certeza nos socorrerá no tempo presente e em todo o tempo que necessitarmos. Que o Senhor venha nos abençoar, nos capacitar na tua presença e nos dar entendimento sobre tudo que ele deseja que nós aprendamos. Em nome de Jesus. Um grande abraço.